web amigos, a falar de MLI, mas dessa vez para trazer o vlog de leitura. Vai ter romance, vai ter livros para projetos e é claro que não podia faltar aquela história emocionante que eu adoro. Eis que eu entro no YouTube e o Felipe Neto tá no canal Livraria em Casa. Juro que pensei que era bug. Por essa eu não esperava. O primeiro dia de gravação foi 25 de julho, uma quinta-feira, que é dia que eu tive aula de teatro durante o mês de julho, ou seja, por mais que eu estivesse de férias da escola, eu ainda estava muito ocupada, então foi muito corrido. Por isso, naquele mesmo dia, eu voltei tarde de onde vim estudar e não tomei banho, né? Então eu fiz isso logo cedo no dia seguinte. Você sabia que pessoas que deixam sabonete na água não têm coração? E que hoje em dia, luxo é ter alguém para lavar o seu pescoço?
Depois do banho, eu resolvi passar uma loção. Muita gente erroneamente pensa que o pulso e o pescoço são os melhores lugares para passar perfume, mas na verdade são os lugares que eu estou mostrando, que são o oposto do joelho e o oposto do cotovelo. Como eu exagerei na quantidade de produto que eu peguei para não desperdiçar, passei sim no pescoço e no pulso. Cortei o cabelo, meninas, gostaram? Claro que depois de tudo isso, ia ter a parte mais chata para mim, que é secar o cabelo. Levanta a mão quem adora assistir alguma coisa durante o almoço. No caso, eu almocei uma salada composta de alface, batata palha, um molho que eu adoro e amendoins para texturizar. É importante esperar meia hora para ingerir um líquido depois de comer. Na categoria nacional temos Arlindo. Durante a noite comecei a ler a HQ Arlindo e me emocionei. Naquela mesma noite já consegui terminar. Durante a data comum da maratona, que foi do dia 13 ao dia 27, eu tinha a TBR, que inclusive eu postei aqui, e no finzinho desse período eu acabei mudando ela praticamente toda. Então, parte disso vocês vão ver aqui que tem algumas diferenças. Então, se eu adicionei alguns, eu acabei tirando outros que estavam no lugar. Considerações finais. Vamos lá. Começando por Arlindo. Sobre alguns parâmetros, eu não vou ter muita propriedade para falar, por exemplo, como o traço, a pintura da ilustração, porque eu li no Kindle e o Kindle é em preto e branco. Então, essas coisas de cores, nem sei quais cores eram usadas. Eu presumo que as que estavam na capa, né, de acordo com a Amazon, roxo, amarelo e por aí. O traço eu gostei, mas é óbvio que tem uma grande diferença de você ver com e-ink da impressão, então também não tem muito como falar sobre isso. Mas, se eu fosse falar, elogiaria. Apesar de talvez tenha sido mais um erro meu, impressão minha, de descobrir que o protagonista tinha 15 anos, estava no ensino médio, lá numa parte um pouco mais, não avançada da história, mas assim, não foi logo de cara que eu percebi que ele tinha mais ou menos a minha faixa etária. Aí eu fiquei pensando que ele era uma criança, gente, perdão. Mas aí, beleza, né? Depois descobri, contextualizou. Fora isso, tiveram muitas coisas que ficaram bem explícitas sem que fosse preciso estar escrito ali, sabe? Por exemplo, os regionalismos deixam bem claro que essa história não é passada no ambiente de Centro-Rio São Paulo, sabe? E isso tem sim a relevância para a história, porque dependendo da região, dependendo do estado, por exemplo, dentro do próprio estado, de cidade para cidade, os temas, né, principalmente a temática que se fala nesse livro, elas são recebidas e as pessoas lidam de certas formas. Então isso tem relevância na história e a gente imagina que talvez se fosse por aqui, poderia ter sido um pouco diferente a recepção do assunto. E por falar no tal assunto, que eu mesma não posso citar muito, mas enfim, sobre ser um adolescente queer, né, um jovem queer. É importante deixar claro que essa narrativa não é sobre a descoberta de ser queer. A narrativa é sobre o ponto de que você já sabe, mas que as outras pessoas não sabem e você tem que lidar com isso. Obviamente, também vai falar sobre as suas relações interpessoais, que, dependendo do sentido, tem a ver com isso.
Porque, claro que quando se fala sobre isso, não necessariamente se fala sobre a romanticidade. Às vezes também vai falar sobre a amizade. E nesse caso, o enredo fala sobre as duas coisas. Beleza, tentei aqui não dar spoilers, mas eu acho que vocês já repararam que falar de uma forma mais disfarçada não é muito comigo. Daí, provavelmente a partir de agora terão spoilers. Alerta! Então, beleza, a gente sabe que o Arlindo é queer, na verdade, aqui se a gente for especificar, dá a entender que ele é gay. E ele sabe disso, porém a família, o círculo mais próximo da família dele não sabe, ou seja, mãe e pai não sabem. A gente vai perceber que a mãe, ela já, digamos assim, desconfia. O pai também desconfia, mas ele desconfia negando e é óbvio que isso vai trazer muitos conflitos para eles. Então a receptividade vai ser diferente de um para outro e isso é justamente o que faz com que o Arlindo tenha medo de falar sobre isso. Até aí, essa narrativa é uma coisa que a gente já viu muitas vezes, mas eu vou dizer para vocês que vale a pena esse desfecho. Cara, eu acho que vai ser uma satisfação tamanha quando vocês lerem e descobrirem como esse conflito é resolvido, digamos assim, ou como é colocado um ponto final nesse conflito. Agora falando sobre um ponto negativo, que não é tão negativo assim, só que digamos que ele tornou a narrativa menos crível, tá? E aqui vai ser spoiler, spoiler mesmo, porque não tem muito como fugir. Bem, a gente sabe que o Arlindo é gay, mas depois, quando vão sendo apresentadas outras personagens, a gente vê a quantidade de personagens que também são da comunidade LGBT. E, assim, eu acho que é uma quantidade que fica meio fora do natural, assim, ser tudo uma coincidência. Porque beleza, é óbvio que a gente vai acabar tendo muito no círculo a mesma coisa, né? Mas não é bem desse jeito, porque não é só sobre pessoas da idade dele, são também pessoas mais velhas que convivem ali em volta ou que já estavam na família antes mesmo dele. Isso acaba até sendo uma polêmica e tal. Sei lá, pesou a mão e não parecia que era de verdade mais a partir de um certo tempo, porque eu tenho uma chavinha e quando eu viro, eu estou imersa na ficção. Só que se eu virar pro lado contrário, tudo que tá escrito ali que eu tava acreditando agora há pouco já não tem mais sentido, tá? Depois de 5 minutos. Então, eu tenho esse BO. Como eu falei pra vocês, a narrativa não é sobre descobrir que você é da comunidade. A narrativa, em relação ao personagem principal, não é sobre isso. Mas, que nem eu falei, cada hora vai aparecendo mais uma personagem que se identifica mais uma e mais uma. E aí que entra a parte da descoberta, que é aquele clichê que muita gente já tá falando que tá cansado de ler sobre isso e tal, nananã, taranã, porque tem muito mais temas para se falar envolto dessa palavra, sabe? Dessa caixinha, essas coisas. Eu, assim, né? Olha, tá muito estranho falar isso ainda sendo filmado. Vou dizer, mas é sobre a narrativa. Mas é sobre a narrativa, né? Já para protagonismo feminino, Amor em 12 meses sem juros. Já em outro dia, vocês vão acompanhar a minha rotina de alongamentos que eu aprendi no curso de teatro e tô aplicando em casa também.
Nesse alongamento a gente consegue ver que tem diferença de uma perna para outra, porque com uma consigo manter o equilíbrio e aguentar mais com menos sensação de força. Outfit para caminhar ouvindo audiobook. A base é uma bermuda legging e um top. Por cima um shorts que não é esse, na verdade é preto. São de suma importância por conta dos bolsos. Esse blusão com filtro solar é a minha necessidade para sair. A pochete para deixar outros objetos em segurança. No caso, eu não me referia aos óculos. A pochete vai por baixo do blusão para disfarçar. Também é indispensável uma viseira ou um boné, mas no caso, os meus sumiram. Já fazia um tempo que eu estava incomodado com meu travesseiro por estar desnivelado, então me deu um ciricutico e decidi fazer uma coisa para decorar o cenário do quarto: almofadas. Terminado isso, dei continuidade no e-book Amor em 12 Meses Sem Juros, que posso afirmar, bom, espero que não de forma equívoca, que é o primeiro romancezinho que tô gostando. Quando leio pelo celular, geralmente estou deitada na cama pelo conforto. Agora, considerações não tão finais sobre Amor em 12 Meses Sem Juros. Cara, essa narrativa tá me surpreendendo bastante porque ela é focada em romance romântico e eu não costumo ler isso porque eu não gosto, né? É difícil acontecer de eu gostar, então assim,
Gente, que eu saiba, eu gostei de um filme com narrativa de romance romântico. E esse livro tá sendo o primeiro que eu tô gostando. Se quando chegar no 100% eu vou ter o veredito de que gostei ou não, isso vai ser uma coisa pro futuro. Mas por enquanto tá sendo. E eu espero que sim, porque tá legal, sabe? Tá divertido. Mas é claro, tem os pontos positivos, tem os pontos negativos. A proposta inicial é muito interessante porque ela vai falar sobre um aplicativo de relacionamentos. Ai, mas aplicativo de relacionamentos, isso pra nossa época já tá batido. Taranana. Gente, mas do jeito que tá sendo colocado, eu não achei batido, sabe? Tem alguns momentos que eu achei até um pouco macabro, eu fiquei meio assim, porque eu sou desconfiada, né, com tecnologia, com internet, essas coisas. Tem alguns momentos que eu fiquei meio, ai, gente, que medo, não vai não. Tanto que a protagonista até fala, tipo, ai, foi toda uma situação que essa inteligência artificial, porque fala sobre isso, criou em volta para poder fazer esse aplicativo funcionar e ter os resultados, porque o aplicativo, ele promete que ele não falha, né? Então tem isso. Então tem umas horas que me dá um pouquinho de medinho, porque parece que, meu Deus, como que eles conseguem armar todas essas coincidências, que eu às vezes duvido um pouco, mas, ao mesmo tempo, é sobre alma gêmea. E alma gêmea não é uma coisa sobre humanos mexendo pauzinhos para criar situações em que vão encontrar uns aos outros. É mais sobre coisas místicas, sobre crenças e, ai, enfim, realmente você crer no acaso. Bom, além do casal principal ser sáfico, que está na capa do livro, também tem representatividade asiática. Se a gente for especificar aqui para deixar mais claro, japonesa. Aliás, o livro é escrito em primeira pessoa. A narradora personagem se chama Annalise. Já o seu par romântico se chama Naomi Mori. A Annalise é. Eu não sei qual é a palavra que se usa, então eu vou fazer uma tradução aqui para a comunidade de boy lixo. Só que versão mulher, né? Então, assim, ela vem com uns discursos de que, ai, porque eu não me apaixono, porque eu sempre faço coisa errada, eu começo a sair com alguém, aí depois a pessoa sai machucada e eu não sei o que fazer porque eu não consigo corresponder ao sentimento. E nananana. Sabe aquela pessoa que adora ficar falando que ela é desapegada e que não sei o que não sei o que. Aí ela adora dizer que não queria machucar ninguém, mas sempre vai lá e faz alguma besteira. Gente, é bem par romântico masculino, no caso, dos anos 2000. É bem aquele estereótipo que tinha em todo filme, velho. Obviamente, não tá sendo muito legal fazer uma comparação dessas com homem, né? Mas é o que estamos tendo pra hoje. Porque, tipo, eu juro, tá muito igual. Tá a mesma coisa, velho. É o puro suco dos anos 2000. Já sobre a Naomi Mori, a gente pode realmente dizer que ela é um tanto quanto desapegada. Por quê? Não é muito aquela pessoa que fica se afirmando, que não tá nem aí pra nada, que nada abala ela. Cara, você consegue ver que a mulher é impassível. Acontece cada coisa e ela tá lá, poker face. E ela tá lá, passando por cima de tudo que dá problema. E ela não demonstra uma fraqueza, uma fraqueza. Até, obviamente, que ela vai encontrar o ponto fraco dela, né, amores? Bom, além disso, ela também é, assim, eu diria um tanto mais quanto séria, mais enigmática. Óbvio que a gente não sabe tanto dela porque ela não é protagonista, ela é par romântico. Então vai ter essa diferença. Ela vai estar sob o ponto de vista e a interpretação da Annalise. E aqui, nesse enredo, que nem eu falei sobre Arlindo, também tem aquilo de que tem muitas personagens que são da comunidade, só que eu não sei explicar tanto porquê, mas parece bem mais crível do que de Arlindo. Eu acho que justamente parece mais crível do que de Arlindo por conta dos contextos diferentes. Nesse caso aqui, as pessoas elas se conhecem quando elas já conhecem a si mesmas. No caso de Arlindo, a história não é sobre descobrimento, mas em determinados momentos acaba sendo por conta de personagens secundárias. E aí dá a impressão que é muito assim, do nada, para ter mais representatividade, tentando usar de pouco espaço
para escrever muitas linhas. Nesse caso aqui eu sinto aquilo que eu falei, que na vida real é normal que isso aconteça, porque é óbvio que é uma coisa que as pessoas têm em comum, é óbvio que vai ter uma aproximação natural incluindo isso, mas é importante falar que inclusive se fala nesse livro mesmo, Amor em 2 Meses Sem Juros, que não é porque as pessoas têm isso em comum que elas vão ser amigas ou até ter algo mais, sabe? Não tem nada a ver, porque tem muita gente que já mistura muitas coisas, né? Ai, nossa, vocês têm isso em comum, vocês dariam um ótimo casal. Gente, bom senso é tudo, né? Outras coisas que me chocam nesse livro são algumas reviravoltas. Assim, tem coisas que eu tô conseguindo prever, porque, que nem eu falei, tem muitos estereótipos e coisas padrões de narrativas adolescentes dos anos 2000, apesar de elas serem jovens, tá? Então, assim, a idade delas seria New Adult, tanto que a Annalise tem 24 anos ali no começo da narrativa, mas enfim, pra quem lê, né, o público-alvo é mais teenager, por aí. Mesmo com essas partes previsíveis, ele ainda não deixa de me surpreender. Então, assim, consegue entregar as duas coisas numa medida, assim, proporcional. Porque a previsibilidade eu tenho pra mim, e vai, todo mundo sabe, gente, que é coisa que tem bastante em livros de romance. Então, assim, por exemplo, assistindo outros vlogs de leitura, eu sempre vejo a pessoa falando: ah, é aquele romancezinho água com açúcar, clichê, que a gente já sabe de tudo que a gente vai ler, só que a gente lê pra se distrair, passar o tempo, pra ser uma coisa leve, porque você já sabe como vai começar, como vai terminar. Entende? Então, o romance tem muito disso, de que você já sabe quais serão os próximos sapos, é foda. Quais serão os próximos passos, o que vai acontecer no próximo capítulo. Você tem noção disso. Só que, mas nesse enredo você ainda tem coisas inéditas. Bom, algumas coisas negativas que eu tenho para falar sobre isso. A Annalise. Tô brincando. Bom, mas vou ser sincera, às vezes ela me irrita justamente por causa desse jeito dela, né? De ai, porque eu não fiz por querer, mas nossa, que dó da pessoa que eu magoei, nanana. E ela faz isso toda hora. Então, assim, no início, ela é muito irresponsável e ela jura que ela não tem intenção, mas ela tem, a gente sabe, porque ela não é obrigada a sair fazendo coisa besta por aí, sabe? Ela tem autocontrole, porque ela já é uma pessoa adulta e tudo. Então irrita algumas coisas que ela fala. E outras coisas que não me irritam, mas me incomodam, justamente a representatividade japonesa. Beleza, ela é boa, obviamente, é bem feita e tudo. Mas, de vez em quando, soltam algumas coisas aleatórias do texto que nem tem tanto a ver assim com a Naomi, que é a personagem japonesa. Parece que eu tô conversando com alguma pré-adolescente otaku e soltam várias coisas assim que só quem é do nicho sabe e eu não entendo nada. Aí eu fico assim, ai, tá, mas pra que você tá me dando essa informação, sabe? De vez em quando eu fico assim. Porque eu não tava nem esperando, nem me toquei que ia ter representatividade japonesa e eu não sei nada sobre o assunto. Como era a véspera da volta às aulas, dei uma pausa para arrumar minha bolsa. Tô aqui na escola, então talvez tenha muito barulho do fundo e eu não vou gravar áudio separado, então por isso que podem ter ruídos. É o primeiro dia, mas eu não vou gravar sobre isso, inclusive eu não posso gravar sobre o espaço aqui, por uma questão de exposição e também porque eu acho que não é uma coisa permitida. Agora sim, podendo falar, apesar de que eu tô aqui na escola, foi agorinha que eu recebi o comunicado que eu fui convocada, né, fui selecionada para uma LC, ou seja, uma leitura coletiva do livro As Correntes Obscuras da Luz, do Rodrigo Rassul. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer essa leitura coletiva e vão ter várias dinâmicas que, conforme o tempo, eu for gravando conteúdo para vocês. Então, não só aqui, principalmente em outras redes. E acompanhe por lá, porque vão ser durante 15 dias. Então, nessas 2 semanas e um pouquinho mais, vou estar postando bastante coisa sobre isso para vocês.
e vocês vão poder ver muito além se vocês acompanharem nas outras redes. Aproveitando que eu já estou dando comunicado, também vou falar sobre a votação. Ainda está aberta para categoria de canal do ano, então, claramente, eu vim pedir para que vocês votem no meu, e isso já foi falado aqui antes, mas passando para lembrar porque ainda dura até dia 3. Semana passada eu estava escutando um audiobook, inclusive não teve como gravar take para vocês porque eu estava no meio da rua. Hoje eu até ia gravar, porque de manhã eu vim a pé também, mas tá sem bateria o celular. Porém, em breve eu vou gravar de novo, mas deu muito problema, então eu vou ter que provavelmente escutar novamente o audiobook, porque ele tava voltando ou avançando para episódios que não estavam na ordem certa do livro. Então, essa é uma crítica que eu tenho pro aplicativo do Esquilo. Às vezes ele tem certos books, tem alguns episódios, né, ou capítulos dos audiobooks que eles não rodam. Então você clica e ele trava em uma parte e depois ele não sai mais. Então, isso é uma coisa que eu vou até deixar na avaliação do aplicativo. E para quem passa pela minha experiência, é importante avaliar falando sobre isso, porque senão eles não vão saber que precisam mudar essa parte, melhorar. Por falar nisso, acabou de aparecer aqui pra mim, e é exatamente isso que eu vou fazer, porque isso é uma coisa que prejudica, né? O audiobook é uma coisa que é feita para facilitar a leitura ou também para trazer mais acessibilidade para quem não enxerga, por exemplo. E no caso, ele não tá funcionando bem como deveria. Então é importante a gente notificar eles disso. Em atualizações sobre o livro Amor em 2 Meses Sem Juros, eu tô em 65% atualmente. Até é bastante coisa, mas eu reparei que, nossa, no celular, isso não tem a ver com o aplicativo Esquilo em si, mas no celular tá bem devagar para ler. E não sei, parece que no Kindle a velocidade é mais rápida. Eu não sei se eu que não sei dessa função, mas que no celular, uma coisa diferente é que você tem que rolar a página para trás para ela ir para a página seguinte. No Kindle você só clica, então é um pouco mais rápido, talvez por causa disso. Então, assim, todas as noites eu tô lendo esse livro, mas tá difícil de seguir porque a porcentagem ela demora muito para mudar, sabe? Ela demora para subir e você vai olhando a porcentagem, acaba que dá um pouco menos de incentivo para continuar. Então, dá aquele nervoso, parece que a história não anda, e aí que não anda mesmo, né? Porque você vai ler com aquela animação toda, realmente não rola. Então, tá difícil de seguir a porcentagem, de subir ela, mas tô tentando, obviamente. Alguns livros eu já completei faz muito tempo, mas até já acabou a maratona. Beleza que a maratona ainda você pode fazer os registros ainda, eles não fecharam, e tudo bem. Mas o problema é a gravação, né? Prazo de gravação. Tá difícil cumprir prazos, porque os livros que eu já terminei, eu não posso colocar nesse vídeo especificamente. Eu tenho que colocar em outro vlog com tema específico, que eu ainda não posso contar. Mas se vocês pararam para pensar, é um spoiler de alguma coisa. Então fiquem ligados por aqui que logo vem realmente material completo para vocês. Bom, ainda tô na escola, não no hospício, apesar do barulho do fundo, juro pra vocês. Recapitulando, eu tô numa parte do livro agora, eu acabei de terminar um capítulo, finalmente, o primeiro capítulo curto, vou dizer a verdade, viu? Porque tava complicado, que nem eu falei, a porcentagem não andava, mas foi um capítulo rápido e que bom, porque eu tô no intervalo. O intervalo dura 1h30, mas eu comecei tarde, tá acabando já. Mas foi o capítulo 33. E eu tô registrando aqui uma aposta que eu vou fazer, que obviamente eu não vou contar, mas eu acho que eu tô conseguindo prever o que vai acontecer na história. E eu já tava sentindo antes mesmo desse capítulo, sabe? Que algo do tipo fosse acontecer, apesar de que nos capítulos anteriores ao 33, muita coisa estranha, no sentido de que eu não imaginei aconteceu, e não eram grandes coisas, pra ser sincera, mas foram coisas que fugiram muito do que eu tava conseguindo adivinhar, sabe? Até certo momento eu tava imaginando muita coisa e acertando. Agora eu quero ver se eu vou conseguir acertar mais essa ou se vai me surpreender. Apesar da data oficial de finalização da maratona, eu ainda vou continuar a tentar seguindo ela enquanto o site ainda estiver aberto no template da MLI. Na realidade, essa foi a maratona que mais funcionou para mim, que eu mais consegui cumprir as coisas, apesar de todos os perrengues, apesar de estar ocupada do mesmo jeito.